Olá! Dando continuidade às nossas reflexões em torno do tema central, mediunidade, influência espiritual e obsessão, trazemos hoje a parte 2. Como eu disse na reunião anterior, o nosso projeto de vida é felicidade. E o projeto de Deus para nós, espíritos imortais, é a felicidade eterna e imperturbável, que nós iremos conquistar na medida das diversas encarnações, pelo nosso próprio esforço. Então, quando atingirmos a perfeição intelectual e moral, aí sim gozaremos de uma felicidade eterna que não será perturbada por nada. Ela é definitiva. Nós comentamos na semana passada também que a doutrina espírita, através de Kardec, nos ensinou que somos uma tríade: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é o principal. Como o espírito ele é uma centelha de luz, ele produziu em torno dele um campo magnético, né? Uma energia que o envolve e lhe dá um semblante, lhe dá uma aparência, o mantém dentro de um recipiente, que é chamado perispírito. E o corpo físico. Então o espírito é o principal, porque é ele que pensa, ele que raciocina, ele que sente, ele que dá as ordens, né? E o perispírito é aquele que vai transferir para o corpo físico aquelas mensagens lá do espírito, né? E vai colher do ambiente, através do corpo físico, e conduzir ao espírito aquilo que for ambiental. Então o perispírito vai fazer o intercâmbio entre o espírito e o corpo e o ambiente, entre o ambiente, o corpo e o espírito. Então ele é um intermediário. Ensinava também que o perispírito é de 7 camadas, que tinha uma camada muito próxima ao corpo físico, o duplo etérico, que também é material, e uma camada pertinho do espírito, mais espiritualizada, o corpo mental, que faz parte do espírito. Com o aprofundamento do conhecimento a partir de André Luiz, já conseguiu-se entender que, na verdade, o duplo etérico é material. Ele faz parte do corpo. E o corpo mental é espiritual. E assim nós seríamos 5, e não 3. Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. A aura da pessoa é a emissão da energia vital do corpo. Então, quando o corpo morre, o duplo etérico sai com toda a energia vital. Aí esse corpo fica pálido, opaco, não tem brilho mais, porque o brilho é daquela energia que estava ali. Com isso, a gente lembra Ghost, aquele filme, que ele tem uma forma muito simples, muito objetiva de nos ensinar a respeito disso. Ele mostra que lá numa empresa, talvez um banco, não me lembro bem, tinha um funcionário que queria dar um prejuízo, um calote. E um outro funcionário honesto que não queria permitir que ele desse esse desfalque. E aí ele acabou que contratou alguém para matar o honesto. Quando ele tomou o tiro, que caiu morto, ele saiu correndo atrás do bandido. E de repente ele olha para si e olha para trás e vê a namorada dele com ele no colo chorando. É aquela dúvida, mas eu estou lá, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou lá. Então, por instantes, ele teve dúvida. O que significa aquilo? E a gente observa que de longe tinha uma mulher muito bonita, de branco, andando para lá e para cá, suavemente, e observando como se fosse um espírito protetor, que estava ali cuidando dele.
protegendo, para ver o que vai acontecer. E ele, com aquele ideal de evitar o desfalque, ele foi armando uma série de coisas para poder consolidar isso, apesar de ser um espírito. E ele tinha um cuidado especial com a namorada. Ele tinha dúvida se aquele bandido não ia lá, porque, na verdade, ela era testemunha ocular do crime. E foi. E ele, então, tentava dar pescoção, dar chute, jogar objeto no bandido e não conseguia nada. Aí, de repente, ele viu que tinha um gato em cima do armário. E ele foi lá e assombrou o gato assustou com a assombração. Eles falam que animal tem medo demais de assombração. Ele deu um susto, o gato pulou exatamente na cara do bandido, saiu arranhando tudo. E ele tomou aquele susto, ficou num medo terrível, saiu correndo. Na hora que ele vai na rua, ele foi atropelado. E aí aparece um barulho assim. E logo em seguida vem várias sombras escuras e arrastam o corpo dele. Quer dizer, o duplo etérico. Para quê? Para sugar aquelas energias vitais que ali ficam armazenadas. Pois bem. Então com ele foi assim. Mas com o outro não houve isso. Então isso é uma posição que acontece muito. São chamados vampirizadores espirituais. Espíritos que vivem de sugar a energia vital do duplo etérico das pessoas, recém-desencarnadas. Já fizemos 2 atendimentos. E nesse atendimento nós procuramos fornecer a ele, como se fosse um tônico, que lhe desse essa sensação de força física, e assim ele sentisse que não precisaria mais de ficar vampirizando. E acharam muito bom ser pessoas independentes, ter uma vida digna e normal. Coisa assim. Aquilo é uma doença. Eles são como se fossem drogados. Sentem uma fissura, uma vontade enorme de absorver sangue, como o indivíduo sente de usar a droga. Mesma coisa. E olha a diferença das coisas. O bandido teve o ataque dos vampirizadores, o outro não. O outro não. E um exemplo que pode se falar, e eu sugiro até que procure no YouTube, a desencarnação de Dimas. Dimas era um trabalhador espírita, uma pessoa dedicada à obra do bem, e teve um desencarne. É uma aula para a gente sobre desencarnação, uma desencarnação assistida. Vale a pena assistir, é rapidinho. E mostra, então, no livro A Beira de Vida Eterna, lá no cemitério, a espiritualidade aplicando passe e retirando de Dimas o vestígio final do duplo etérico, para que assim ele pudesse seguir livremente na encarnação. Então, com a evolução do conhecimento de André Luiz, nós agora falamos em 5 partes. Então, o perispírito agora tem só 5, não tem 7 mais. Tem 5 partes. Mas aí nós somos formados por isso. E o corpo mental? O corpo mental representa a ideia que o espírito faz de si mesmo. Então, vamos dizer, o indivíduo aqui, ele era muito nervoso, muito agressivo, muito intempestivo, muito colérico. Aí, de repente, ele tem um ataque de coração, ou ele adoeceu do coração de tanta raiva que ele tinha, de tanto ódio, de tanta agressão. Aí, essa agressão está no coração físico, ela é registrada no coração, no perispírito, e ela vai lá para o corpo mental. O espírito, então, está com a ideia, eu sou doente do coração. Então, o espírito pensa assim, eu sou doente do coração. A ideia está lá no corpo mental. Depois ela vem no perispírito e passa para o corpo físico na outra encarnação. Então, se for no plano espiritual, o sujeito vai apresentar como um espírito doente do coração. Quando encarnar, vai ser alguém doente do coração. E assim todas as coisas que nós passamos. E isso é muito interessante porque explica por que as pessoas chegam do lado de lá e se apresentam como do sexo masculino,
como do sexo feminino, como jovem, como velhos, como doentes, como cegos, como paraplégicos, como faltando um braço, faltando uma perna, coisas assim. Por quê? Aqui houve agressão. Essa agressão foi conduzida até o espírito e ele registrou. Eu tenho problema no coração. Eu sou cego. Acabou. Do lado de lá vai se apresentar cego. Por exemplo, há pouco tempo atendemos um velhinho, uma avózinha cansada, a gente vê que ele era muito idoso, muito fraco pela doença, pela idade, e a gente vai procurando assim ganhar a simpatia, estabelecer elos de empatia com o espírito. Aí ele, tão confiante, foi contando a história dele, que estava muito ruim a vida, porque velho, Deus me livre, velho, é só doença, é só dor, adoraiada, já não presta para nada, só tomar remédio e dar trabalho para a família e coisa. Eu não sei, Deus devia ter, fazer o seguinte, velho, devia morrer logo. Ele estava pensando assim, tanto faz. Quando ele falou assim, aí eu perguntei, falei assim, qual é a idade que o senhor mais gostava? Qual a fisionomia? Meu filho. Aí ele já começou a conversar com voz de jovem. Meu filho, é quando eu tinha 30 anos. Foi ali que eu casei, foi ali que eu formei o lar, a família, consolidei minha vida financeira. Eu fui feliz demais com 30 anos. Aí a gente põe e coloca a mão em frente como se fosse um espelho. Essa fisionomia? Ele falou, uai, como é que você fez isso? Eu, não, o senhor. O senhor vai ter daí o corpo espiritual que imaginar. O senhor é que é a forma que vai te formar. Então é o seguinte, o senhor estava apenas doente e idoso. Então não tinha razão para o senhor continuar doente e idoso. O senhor pode continuar assim. Se o senhor quiser também, pode ser uma criança. Ou idoso de novo. Não. Eu quero continuar desse jeito. Então vai assim. Seja feliz. Então é assim que funciona. O cadeirante, às vezes a gente conversa com ele. Olha, tem 2 enfermeiros, coloca o braço no ombro de cada um, eles vão com todo cuidado caminhar com você, te amparar, até que as suas pernas ganhem força. Aí vocês vão seguir por aquele caminho até aquela casa. Está vendo aquele lugar? Pois é. Lá é uma clínica onde eles vão continuar cuidando de você depois. Mas você vai chegar lá andando. E ele topa. Aí levanta da cadeira e vai andando. Quando vai chegar mais no fim, ele olha para trás e dá um sorriso. Está andando sozinho, por conta própria. Por quê? O que o espírito pensar de si, ele vai ser. Ele vai ser. Então aí entra a culpa. Aqueles que sentem muita culpa, eles aceitam que alguém diga para ele assim, você é uma loba, você é um jacaré, você é uma cobra. Isso ele vira. Ele vira. Porque ele não tem domínio sobre o pensamento dele. E a culpa o submete a qualquer pressão de alguém que saiba lidar com aquilo. Ele acaba obedecendo. Por quê? A transformação do perispírito, isso aí está lá no livro dos médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. Como que os espíritos constroem o corpo físico, como é que ele constrói objetos, né? E por aí afora. Então, o corpo mental é realmente a expressão da alma. Agora, com relação ao processo de materialização de espíritos, a aura, como eu disse, é a emanação da energia vital do corpo e do pretérico. Está ali. Então, normalmente, os médiuns de efeito físico, hoje quase não tem mais, não tem finalidade mais isso. Então, eles eram jovens ou adolescentes. Uma pessoa que vai avançando na idade, ele vai gastando o ectoplasma, que é essa energia, e com isso, ele não tem energia suficiente para produzir aquilo ali, aquela espuma branca que está saindo, aquilo é energia vital. A gente aprende na biologia que tem uma organela que chama mitocôndria. Na mitocôndria é produzir o ATP, adenosina trifosfato.
é a energia vital. É isso que nos move. Do mesmo jeito que a gente tem a energia elétrica, aquela que aciona a luz, que aciona um aparelho de som, que aciona uma televisão, que aciona um motor, uma máquina, uma energia. Aquela que liga o carro, tem uma energia ali, uma parte elétrica, que movimenta aquilo. Então o ATP é semelhante a isso. A energia de toda a funcionalidade do nosso corpo, da nossa vida. O perispírito, ele é o modelador, modelo organizador biológico. O que quer dizer isso? Olha, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o ovo ou zigoto. Uma célula. Essa célula vai se dividir de duas em duas. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, vai por aí afora. E vai formando os órgãos nesse processo. E às vezes o espírito não comparece. A mãe estava com tanta ânsia de ser mãe, a mulher, que ela acaba fazendo uma gestação psicológica. Uma gestação psicológica. Não houve espírito nenhum ali, mas as células foram se multiplicando. E isso constitui uma doença chamada mola hidatiforme. Vocês já imaginaram? Passa um tempo de gestação, o casal está ali elaborando um plano, sonhos, né? Fazendo projetos para aquela criança, para a vida da família, dali para frente, está projetando uma série de coisas assim, felizes. E de repente sai uma plasta de carne. Não deve ter luto pior do que esse. A frustração que houve. Por quê? Porque o espírito não compareceu. Se o espírito não compareceu, não tem um perispírito para modelar o corpo. Então as células se multiplicam à torta e à direita. Sem finalidade. Só que hoje, isso é raríssimo. Raríssimo acontecer, porque o ultrassom pode ser identificado que ali não existe coração, que ali não existe vida, que é apenas massa celular que está sendo multiplicada. Aí o médico sugere o aborto. Então, se antes era algo muito doloroso, hoje ameniza. Aquele prazo que o casal poderia ficar ali curtindo aquela gestação, eles têm um contato com a realidade e ali eles podem começar uma outra gestação que seja realmente completa, com a presença do espírito, do perispírito e da vida. Nós não fazemos nada de errado. Eu não. Eu não faço nada de errado. Por quê? Alguém de vocês faz errado? Acredito que não. Tudo que a gente faz, a gente acha que está certo. Podem falar à vontade, eu preciso corrigir isso, preciso corrigir. Então eu não vou corrigir, eu não estou errado aí. A gente só corrige coisas que estão erradas. Se eu não admito que está errado, eu vou corrigir para quê? Não vai. Aí vai empurrando de barriga. Empurrando de barriga. Só que chega uma hora a consciência cobra. Ah, e é que tá. Aí você começa a reclamar, a brigar com ela. É isso. Larga do meu pé. Por que você está me lembrando dessas coisas? Para de te falar na minha cabeça, me dá sossego. Por que você age assim? Briga com a consciência. Porque a consciência, às vezes, está te mostrando alguma experiência que foi muito dolorosa. E você não quer enfrentar aquilo. Agora, o que acontece é que quando a gente morre, aí ocorrem mudanças. Não instantaneamente, mas nós vamos mudar. Vamos mudar de conceito. Porque a morte não quer dizer que seja uma virada de chave. Você aqui era uma pessoa de um jeito e morreu e virou outra do lado de lá. Não é assim. Mas vai mudar, vai. O espírito não é milho pipoca. Não é. Que vai fritando, 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 depois de repente, pum!
sai estourando pipoca para tudo quanto é lado. Não é. O espírito, na verdade, ele é como se fosse uma flor que se abre de dentro para fora. Um fruto que vai amadurecer naturalmente. O sol que chega calmamente. A noite que vem suavemente. O amanhecer que chega no tempo dele, sem pressa. Então, o espírito é assim. As mudanças acontecerão, mas nunca instantaneamente, como se pensa. Vocês já imaginaram? Uma pessoa aqui está cheia de ódio, cheia de mágoa. Morreu, ele muda tudo. Aí fala assim, nossa, gente, mas que besteira que eu estava fazendo. Por que eu estava perseguindo aquela pessoa? Ela é tão boazinha. Nossa Senhora, meu Deus, me perdoa, Senhor, como que eu fui errado? Vai acontecer isso? Se ele saiu daqui com ódio, ele chega com lá mais ódio ainda. Mais ódio. É isso que a gente verifica nas nossas reuniões, o quanto que não perdoar, manter a mágoa, é sério. O espírito às vezes fica séculos e séculos aprisionados naquela lembrança, transformando o passado em presente. Aqui já não existe mais não. Aquilo agora é só uma lembrança para ele, o que ele está sofrendo é significado das consequências da energia dolorosa que o ódio imprime na gente. E está perdendo também a oportunidade de conviver com as pessoas que amam. Está fazendo essas pessoas sofrerem também. Então, uma total ignorância, um total desconhecimento da verdade. Aquele que não perdoa, aquele que fala que não vai perdoar, que perdoa, mas não quer ver nem falar o nome dele, que não suporta, que deseja todo o mal para o outro. Não é assim. Jesus ensinou que não. Procure no Evangelho quantas lições que Jesus trouxe, falando de perdão, de conciliação, dada a importância que representa para a nossa conquista da felicidade, que é o que nós queremos. Então, o que acontece? O que seria obsessão? Porque se a pessoa mudasse assim, não haveria obsessão. Mudou. Não tem ódio mais, não tem perseguição, não tem obsessão. Então, como é que a gente pode pensar em obsessão? É aquele indivíduo que fazia tudo errado que achava que estava certo. Passa por lado de lá, continua fazendo errado, achando que está certo. Aí que está a obsessão. Mas vai chegar uma hora que ele vai começar a perceber a pequenez que ele é. E vai começar a perceber quantas besteiras estão fazendo. E aí a consciência começa a acionar gatilhos que nos levam à autopunição. Então aí que está a justiça divina. É um capítulo muito bonito da doutrina espírita, mostrando que a lei de Deus não falha, não erra, mas também não pune, não julga, ela educa. Tem outro sentido, é muito diferente do nosso sentido de perseguição. É amor, é justiça, é caridade. E aí as pessoas falam assim, mas será que Deus não erra? Será que ele faz tudo certinho? Será que ele é tão poderoso assim? Afinal de contas, tem trilhões, 3 trilhões de galáxias. Quantos trilhões? É um número inumerável de espíritos espalhados por esse universo. Como é que Deus cuida de cada um? Como é que ele vai dar conta, gente? Eu não acredito de jeito nenhum que isso seja possível. Mas é. Deus fez o seguinte, colocou a lei dele em nossa consciência. Então ele não fica mandando ninguém ficar vigiando a gente com a caderneta e falando assim, ó, aqui, ó, você está fazendo tudo errado, vem cá que nós não estamos gostando e nós vamos quebrar o pau. Nós vamos te punir. Não. Ele colocou em nossa consciência. Na medida que nós formos evoluindo, fomos tomando mais consciência da vida, nós vamos entendendo melhor o que é certo, o que é errado. E quanto mais nós aprimorarmos esse conhecimento, mais nós vamos nos cobrar. Vamos cobrar. Cobrança maior. Na questão 237 do Livro dos Espíritos, fala para nós que quando afastamos da lei de Deus, nós sofremos. Sofremos. Seremos infelizes. E aí que está a história. Porque erramos muito. Aí aparece as pessoas e falam assim, eu, hein? Deus me livre. Não quero nem saber de doutrina espírita, não vou estudar livro espírita nenhum, não quero nem ver. Nem deixo entrar em casa. Sabe por quê? Porque ele ensina muita coisa. E na medida que eu aprender as coisas, eu vou me cobrar.
E eu não quero me cobrar, não. Eu quero viver nas noitadas, nas baladas. Eu quero aproveitar a vida. E aí, não, eu vou ficar oprimido. Nossa Senhora, não pode fazer nada. Mas será que é assim mesmo? Acontece que na medida que nós tomamos mais consciência, erramos menos. Então nós vamos nos cobrar menos. É aí que está a história. Se nós tomarmos consciência verdadeira, sim. Por quê? Nós trazemos dentro de nós a sentença, absolvição ou acusação. E isso vai crescer junto com a gente na medida que nós evoluímos. Mas olha só, tem lá na questão 637 do Livro dos Espíritos, lá embaixo, uma observação, no final dela, Kardec falando que é por isso que aqueles que são ignorantes, os selvagens, são menos culpados do que o homem civilizado. Então ele está chamando a atenção que o canibal tem por costume matar o ser humano e comer a carne. Ele vai se cobrar? Ele não tem consciência de nada, a não ser que aquilo ali é um costume do povo. E é capaz até de babar de lado, porque vai falar assim, nossa, mas carne humana é gostosa demais, nossa Senhora. E sai caçando. Pode até ser. Mas eles não vão se cobrar, porque eles não têm consciência do valor da vida humana. Eles sabem que aquele indivíduo de lá é um inimigo. E pode ser para eles o alimento. E pronto. Agora o indivíduo já conhece a lei. Ele sabe que se matar, vai ser preso. Aí que está. Então, ele pega e mata, aí cadeia ou algum lugar, pena de morte. Ele é muito mais culpado que o selvagem, que não sabe de nada. Porque ele sabe que na lei dos homens não pode. Aí o indivíduo conhece a religião. Nos 10 mandamentos, não matarás. Então ele conhece a lei dos homens, conhece a lei de Deus e mata a si mesmo. Mais culpado ainda. Mais culpado. Agora ele é espírita, aí complicou tudo. Porque o espírita sabe que não está apenas tirando a vida física de uma pessoa. Está interrompendo um processo reencarnatório elaborado com muito, assim, sutilidade, com muita perfeição, com muito detalhe, envolvendo várias pessoas. O espírita sabe que ali, ao matar alguém, ele vai deixar pessoas desamparadas. Tanto na família da vítima, quanto na própria família dele. Ao ser preso, ele não vai poder cuidar dos familiares dele, vai causar muita dor também. Então, por isso que a consciência do espírita cobra mais dele, mas também o ajuda a não cometer o erro, porque ele sabe das consequências profundas que ele vai enfrentar na lei de Deus. Esse aqui é um caso de 2 jovens, usuários de droga, um José, o outro Mané. Amigos. Então, estavam lá no início, no mesmo patamar de evolução, de problema. E lá no alto, a programação é uma linha delineada assim. O que nós esperamos que vocês alcancem de evolução espiritual é aqui. Então estava traçado. Qual é o nível de evolução esperado deles na encarnação? O José conheceu um amigo que o levou para a doutrina espírita e ele começou a trabalhar a reforma íntima, foi se transformando num grande trabalhador espírita, na prática do bem, mudou tudo. Então ele evoluiu naquela seta amarela. Então ficou faltando só aquele retângulozinho lá, dentro da lei de causa e efeito, para ele atingir a meta que foi estabelecida para ele de evolução. Mas, continuando na obra do jeito que ele está indo, com certeza ele ia conseguir alcançar lá em cima, nessa existência mesmo. Mas o Mané, eu pus Mané, não foi à toa, ele não mudou nada. Ele ficou agarrado. Ficou agarrado. Aí o que acontece? O Mané continua com o retângulo vermelho, que é o ponto que ele estava no início, até a programação que ele tinha que chegar. Como ele não fez nada,
ele vai passar futuramente por provas difíceis, por experiências bem dolorosas para poder, assim, despertar. Despertar. E o caminho de vencer tudo isso é um caminho da reforma íntima, da prática do amor, da prática de todo o bem que seja possível fazer. Não tem outra forma de ser feliz, é cumprir a lei de Deus. Ele cumpriu. Entendeu que estava errando e corrigiu. O outro descumpriu, porque nem se despertou para o erro que estava fazendo. Então, são degraus diferentes de estado de consciência. Então, quanto mais a gente aprende, menos erra. Então, menos será culpado. Então, todo aquele que tiver medo de estudar a doutrina espírita ou de ler os livros espíritas está cometendo um grande equívoco. Isso poderá ajudá-lo e muito a ser feliz. Então, eu volto aqui àquela mensagem importante que a casa está procurando manter em campanha, culto do Evangelho no lar. Observe que na figura Jesus está batendo na porta da sua casa. Deixa eu entrar. Tira lá 20 minutinhos por semana, num determinado dia, num determinado horário, e senta com a família. Faça ali prece, faça ali uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus e permita que possa ser formado no lar um conceito fraterno cristão. E que assim a felicidade possa ser habitante, companheiros de vocês. É isso que eu queria trazer, né? Uma boa noite, muita paz a todos, amor, perdão, fraternidade. Tudo isso é que a gente aprende no culto, ao estudar o Evangelho. Muita paz. Espiritismo, uma luz no caminho da humanidade.